Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Estamos iniciando o nosso episódio de número 102. Gostaria de cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a equipe de trabalho do Cidades de Fato. Vamos falar hoje sobre cidades saudáveis. Temos discutido em outros programas a questão da COP30, a questão dos ODS, outras questões relacionadas, à sustentabilidade. Estamos recebendo no programa de hoje Letícia Cardoso. Letícia, é um prazer imenso em tê-la conosco. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A Letícia é mestre e doutora em saúde pública, pesquisadora da ENSP, Fiocruz, atualmente diretora do Departamento de Análises Epidemiológicas, Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da SUSA, Ministério da Saúde. Como eu disse anteriormente, vamos falar sobre cidades sustentáveis. Letícia, você está em Palmas hoje por causa do evento, que trata de ODS e Dante. Então, Dante é um nome que os nossos ouvintes possivelmente nunca tenham ouvido falar. Então, nos explique essa relação do Dante. Assisti parte do trabalho que você realizou hoje, essa complexidade de tratar das doenças não transmissíveis, porque nós temos uma preocupação muito grande com as doenças transmissíveis, mas não nos alertamos para as doenças não transmissíveis. E a gente vê um projeto da Amazônia Legal e que agora está indo para o Nordeste, que eu estou sabendo. Então, assim, eu gostaria que você falasse para nós, do Cidade de Fato, e para os nossos ouvintes, essa relação dessa questão que eu acho que é de suma importância. Então, Dante é uma sigla utilizada para a gente definir um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis e agravos, Então, soma-se a isso, Então, estão incluídas nessa sigla as doenças crônicas, especialmente o diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, o câncer e doenças respiratórias crônicas, que são as doenças não transmissíveis, em sua maioria, e os agravos, que a gente vai chamar aqui de violências e acidentes, porque a gente, quando fala agravos, parece um nome meio etéreo, ninguém entende muito bem o que são agravos. É uma coisa meio subjetiva, mas no campo da vigilância em saúde, quando a gente fala de agravos, a gente está falando de violência, seja interpessoal, de pessoa a pessoa, ou autoprovocada, que aí tem a ver com suicídios ou tentativas de suicídio. E os acidentes. E os acidentes englobam aí um conjunto importante de causas aí no nosso adoecimento e morte também da população, que são a maior parte causadas no trânsito, os acidentes de trânsito, mas a gente também tem outros tipos de acidentes que a gente precisa evitar na nossa população, como quedas em idosos especialmente e os afogamentos em crianças pequenas. Então, são os acidentes, são causas evitáveis aí. Então, as DANTES têm a ver com isso, são doenças e agravos não transmissíveis. E por que elas têm a ver com o objetivo do desenvolvimento sustentável? Porque o que causa essas doenças e esses agravos, em geral, são determinantes da estrutura do nosso modo de viver. Aonde a gente mora, que condições de saúde ou de ambiente a gente tem no local onde a gente mora, o que a gente tem disponível para comer, o que a gente tem disponível para praticar atividade física. São esses espaços, são ambientes, que a gente chama, que vão determinar aí a maioria desses fatores de risco.
né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma duração lenta, insidiosa, elas são, na maioria das vezes, elas estão ali quietinhas e, de repente, a gente tem um diagnóstico. Uma hipertensão pode ser assim, um diabetes pode ser assim, né? E vão ali percorrendo, mas a gente pode ter um convívio com elas a partir do momento do diagnóstico e manejá-las para a gente ter uma boa qualidade de vida. Diferente, como você falou, das doenças infecciosas, que vão ali ter um início agudo, podem gerar uma consequência abrupta, né, e levar até a morte do indivíduo. Por isso, talvez isso chame mais atenção do que uma doença crônica de duração longa. Importante, né, como nós colocamos aqui, cidades saudáveis, e estabelecer uma relação, né, pontuando especialmente a questão aí dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dentro dessa linha de atuação, né, que você esclareceu agora para os nossos ouvintes, qual seria a relação? Porque a gente sabe que a ponta que cuida da saúde, né? Então, os municípios que estão lá, então, eles que, né, terminam, as prefeituras que terminam tendo que se preparar, né, para recepcionar, para atender, né, especialmente os problemas relacionados a essas questões, né? Você termina pontuando questões que eu acho que é de suma importância, né? Então, por exemplo, alimentação, né? Então, a gente tem saúde alimentar e segurança alimentar, né, dialogando. E aí a gente tem também outras questões, né, especialmente relacionado à saúde, né, de maneira geral, e até você colocou de manhã no evento o consumo, né, de alimentos que terminam ocasionando aí vários tipos de problemas e que são inseridos, inclusive, na cesta básica, alguma coisa desse tipo. Então, nos fale um pouco dessa relação. Como eu trataria essas cidades saudáveis dentro dessa perspectiva, né, que você trabalha e que é de suma importância aí para os nossos ouvintes? Primeiro, de uma forma mais ampla, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo que a gente vai fazer a maior interface com a prevenção e a diminuição das DANTES, é o objetivo 3, né? Ele versa sobre o bem-estar e a saúde da população com inúmeros indicadores, né, aos quais o Brasil é um país signatário e a gente assumiu um compromisso de atingir algumas metas desses objetivos, né? É um conjunto amplo de objetivos e no campo das DANTES a gente tem cerca de 12 objetivos, tá? Que a gente pode monitorar e prevenir, vários deles relacionados à doença crônica, então, frequência de excesso de peso, a segurança alimentar, a questão do câncer, do tabagismo, são vários objetivos aí que fazem interface com as estratégias do governo de prevenção e enfrentamento dessas DANTES. Mas, como você também disse, a gente não pode ficar no meio só do que está escrito nas políticas globais ou mesmo nacionais. Esse projeto, né, que a gente veio hoje participar desse primeiro seminário de culminância, ele é uma tentativa da gente aproximar essas políticas globais e nacionais da ponta, do município, da prefeitura, que é onde as ações acontecem na prática e é onde o gestor municipal está muito mais próximo da população do que a gente, por exemplo, no Ministério da Saúde. Então, a gente vai, em primeiro lugar, promover uma educação continuada para sensibilizar para as DANTES, né, para as doenças crônicas e para os agravos, né? Esse projeto ele tem esse objetivo, fazendo esse link com uma política mais global, que é o ODS, né? Mostrando esse link, né, essa sobreposição e essa convergência de agenda estratégica, mas, além disso, levar para o campo municipal como que eu faço dentro das minhas políticas municipais para atingir esses objetivos, né? Que ações dentro do meu campo de atuação, se eu sou um nutricionista, se eu sou um gestor na saúde da família, se eu sou um agente que está ligado à prevenção de acidentes de trânsito, o que eu preciso fazer de política ou de intervenção para diminuir a ocorrência dessas doenças crônicas e desses agravos. Então, a ideia é a gente se aproximar do gestor municipal, capacitando, né, fazendo ele enxergar as possibilidades de atuação, né,
e já até convergindo coisas que eles já fazem na prática, mas linkando com essas políticas globais, porque às vezes a gente não tem esse entendimento, né? Especificamente no campo da segurança alimentar e da promoção da alimentação saudável, como você mencionou, né? Eu citei mais cedo nesse seminário, a questão da promoção da alimentação saudável com subsídio por meio da Cesta Básica Nacional, né? Semana retrasada, o presidente Lula sancionou uma portaria que identifica os itens que vão compor a Cesta Básica Nacional, né? Que são majoritariamente itens in natura, alimentos saudáveis ou minimamente processados, que não fazem mal à saúde, né? Para tentar garantir o máximo que a gente conseguir, né? Por meio dessa e de outras políticas, o acesso da população à alimentação saudável. Mas essa é uma delas, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma outra política. E essa é uma política muito interessante, porque ela é uma política muito antiga, né? Por meio do governo federal, ela era chamada até de Programa de Merenda Escolar, né? Que a gente tem aí, muitos de nós temos uma lembrança assim, muito agradável, né? Uma memória afetiva com a alimentação da escola, né? Com a merendeira, inclusive. Então, é um programa muito antigo, que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. E, nesse momento, a gente tem um compromisso, né, de garantir que a maioria dos alimentos sejam saudáveis, né, nesse programa de alimentação escolar. E ele é uma política que se capilariza no município, porque é na escola municipal pública que ele se faz presente, né? A prefeitura, ele recebe o recurso, muitas vezes complementa esse recurso com recursos próprios do município, completa essa ação e organiza cardápios, a compra desses alimentos, né? A gente tem uma previsão de que 30% desses itens venham da agricultura familiar, combinando políticas públicas também para fomentar a produção da agricultura familiar, né? Que são de alimentos mais saudáveis, garantindo aí o acesso pela população no município dessa alimentação saudável. Então, Letícia, aproveitando, né, em Palmas, nós temos um programa, né, de hortas urbanas, como orientador aqui do nosso programa de mestrado e doutorado, eu já orientei alunos que trataram de hortas urbanas, né, com olhar dentro do campo social, do campo econômico, enfim. E aí a gente tem agora também uma discussão local, são os parques lineares que estão sendo trabalhados. Então, enfim. Agora, aproveitando esse contexto, você fala das escolas, tal, e a gente sabe que não é só um problema brasileiro, né? O tratamento curativo, né? A gente não tem o tratamento preventivo, né? A gente vê, assim, poucas iniciativas relacionadas ao tratamento preventivo, que aí seria alimentação, que eu acho que piorou, né? E aí vocês falaram muito da obesidade, que é um dos problemas sérios, e eu vivencio esse problema, tenho o meu controle de peso bastante complicado. Então, assim, o que se tem de uma visão futura em relação ao preventivo, né? E por que não há investimentos muito mais pesados em relação a esse atendimento preventivo, que aí, no meu modo de entender, eu não sou da área de saúde, obviamente, mas assim, a gente consegue enxergar um pouco que poderia melhorar muito em vários aspectos, né? Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão do campo curativo. Desculpa, do campo preventivo. É verdade, a gente, na saúde pública, especialmente para as doenças crônicas que são de longa duração, e emanam da gente vários cuidados em saúde, né? Se a gente trabalhasse mais na prevenção e menos na cura, a gente aumentaria a qualidade de vida da população e a gente diminuiria custos para a saúde, né? E prejuízos econômicos, inclusive, porque uma população mais saudável, ela é economicamente mais produtiva, né? Ela gera melhores resultados para a sua produção. Fora isso, o orçamento, né? Então, as 3 esferas de governo teriam um custo muito menor, né, na saúde pública. Quando o gestor consegue enxergar isso, ele consegue fazer uma economia muito importante, né? Hoje a gente tem dados, por exemplo,
de uma consequência do diabetes com a hipertensão, que é a insuficiência renal, né, quando o seu rim deixa de funcionar, que é um último estágio aí para a falência renal, né, que pode ser uma das consequências do diabetes, por exemplo, a gente tem que custear, né, a gente precisa custear o SUS garantindo o direito dessa pessoa, uma hemodiálise, uma diálise peritoneal. Isso é muito custoso e muito desgastante para o indivíduo, né? É muito custoso para o SUS, para os planos de saúde privado, e é muito desgastante para a pessoa ela chegar nessa etapa, né? Porque é quase que uma mobilização de uma vida em torno desse tratamento que o último estágio seria um transplante de rim, por exemplo. Então, quando a gente fala de investir em prevenção, a gente está promovendo saúde e diminuindo custos, né? A gente está investindo na saúde da população, ou seja, foi o que eu mencionei antes, né? Uma população mais saudável, mais feliz, economicamente mais ativa, né? E a gente está prevenindo custos que são altos, como esses de transplantes, de procedimentos de alta complexidade dentro do SUS, cirurgias cardíacas, né? A gente tem um conjunto de procedimentos que são... E essa exigência por especialistas, por mais leitos, por mais hospitais. É como se a gente estivesse enxugando o gelo. Toda vez que a gente deixa de prevenir, a gente vai aumentando a complexidade e a necessidade desse cuidado especializado, que é muito danoso e custoso para o SUS. Por outro lado, eu tenho que fazer um contraponto aqui, que a população, ela muitas vezes também ainda não está alerta para a questão da prevenção, porque ela identifica uma ação de saúde como, por exemplo, a construção de um hospital, mas ela não identifica uma ação, por exemplo, como a horta urbana que você mencionou, a horta, né, comunitária, que pode garantir um acesso à alimentação saudável, prevenir doenças crônicas, e ela não identifica aquilo ali como uma ação de saúde. Então, ela cobra, muitas vezes, do gestor o hospital, o médico, mais médicos. É claro que a gente tem deficiências, tá? Não estou dizendo isso, mas a partir do momento que a própria população começa a se empoderar e se apropriar do conhecimento de que essas medidas preventivas elas vão ser melhores, mais custo-efetivas, né, que a gente fala, do que a curativa, ela vai ter condição de exigir mais. Vou dar um exemplo no campo da vacinação. Embora a gente esteja num momento meio turbulento, né, com muitas fake news sobre vacinação, a grande maioria da população sabe que vacina é bom. Sabe que é direito da população ter a vacina no posto de saúde. Então, quando falta, ela vai cobrar esse direito. A partir do momento que a população entende que, por exemplo, chegar num local e ser proibido fumar ali dentro, e ela entra, tem alguém fumando, ela fala, não, isso aqui não pode. Você está me prejudicando. Isso não pode. Esse estabelecimento não pode permitir que você fume aqui dentro. Porque ela reconhece aquilo como direito. Então, quando ações de prevenção forem reconhecidas como direito, muito provavelmente a população vai cobrar mais por essas ações preventivas e os gestores de mais alto nível vão priorizar esse tipo de ação. Bom, mas assim, eu quero pegar também um outro ponto que eu acho que é de suma importância. Você falou, e aí eu vou trazer um pouco para as cidades, efetivamente, planejamento urbano. Aí você pontua, né, que dentre as doenças, né, que são tratadas como doenças, existe também o cômputo dos acidentes. Aí você coloca assim a velocidade como algo crucial para mitigar o problema. Agora, pensando nessa sua fala, me veio à cabeça, se eu tenho, dentro do planejamento urbano, por exemplo, Palmas, que você está visitando, seja bem-vindo a Palmas, e você viu, né, as grandes avenidas, e aí você vê também outras cidades, né, investindo pesado, né, no fluxo, né, do transporte individual. Então, a gente não tem investimento em transporte público. Então, eu acho que, aí é uma opinião minha, e gostaria de ouvir o que você
poderia né, fazer uma relação ao que eu estou pontuando, é que, veja bem, se eu tenho investimentos, né, para o transporte público, as pessoas deixam de utilizar, pelo menos reduz a utilização de veículo, tal. Então, no meu entender, não é só, lógico que a velocidade é um componente muito problemático, até por conta de que uma das pessoas colocou no evento, né, o carro popular ele sai com uma velocidade de 180. Se você for pegar esses carros, né, assim, de última geração, ultrapassa disso, vai para 200 e alguma coisa. Então, tem todas essas questões. Então, não é só pensar em reduzir a velocidade, tem vários componentes. Então, eu gostaria de ouvir você um pouco, para falar um pouquinho dessa relação que eu acho que é um pouco mais complexa. Mais complexa, sim. Quando a gente pensa em ações individuais, se eu tivesse que eleger uma ação para priorizar, eu priorizaria a redução de velocidade nas vias. Mas você pontuou muito bem a questão da mobilidade urbana, né? E do investimento no transporte coletivo. A gente já tem alguns estudos mostrando, né, que quando a gente tem o maior investimento nesse tipo de transporte, a gente tem em cidades, né, por exemplo, Bogotá, que fez um investimento grande no transporte coletivo. Cidades que fizeram um investimento em transporte coletivo, né, de grande monta, elas diminuíram o número de carros nas vias, diminuíram o tempo de deslocamento, né, e geraram aí alguns benefícios, especialmente na emissão de poluentes, tá? Então, além de diminuição de acidentes de trânsito, a gente tem algumas evidências, especialmente em Bogotá, cidade do México e algumas cidades da América Latina, mostrando isso, a redução da emissão de gases, a diminuição da temperatura, né? Então, só para complementar, aí você falou assim umas 3, 4 questões que estão diretamente relacionadas às doenças que você falou anteriormente. Isso, mas é isso mesmo, né? Então, toda a estrutura urbana, a mobilidade urbana é um dos fatores que vão ajudar a gente, não só para prevenir o acidente de trânsito em si, mas ela é uma intervenção estruturante que vai ter efeitos positivos em diversas doenças crônicas, né? Já se tem relação clara na literatura entre aquecimento das cidades e ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Então, a gente quer cidades mais frescas, a gente quer cidades mais calmas, a gente quer cidades mais seguras, a gente quer cidades mais bem planejadas e a gente quer cidades com um deslocamento num menor espaço de tempo, mas não aumentando a velocidade do transporte individual, e sim investindo em conectividade das vias, conectividade de modais e também sendo segura para a caminhabilidade, né? Um ponto que eu ainda não abordei aqui é a segurança das cidades e a estrutura, por exemplo, de calçadas, iluminação, para que a população também tenha o direito de caminhar, né? A questão da segurança é um ponto importante, mas também a gente tem que pensar que a não pavimentação adequada, né, se a gente pensar em termos de idosos caminhando nas vias, pode promover quedas. Então, se a gente investe num calçamento, numa adequação desse espaço urbano para tornar esse espaço mais seguro, mais calmo, a gente vai prevenir um conjunto de acidentes e de doenças crônicas não transmissíveis, né? Porque a gente vai promover a saúde da população. Tem uma experiência muito interessante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que chama Ruas Calmas, né? Que se iniciou, acho que tem uns 3 anos, a gente recebeu a gestora municipal lá no Ministério da Saúde para apresentar essa experiência, e ela comentou que no início, né, tirar as vagas de estacionamento e ampliar as calçadas, os comerciantes estavam em pânico. Não, mas você não vai deixar meu cliente estacionar aqui, eu vou perder venda, eu não vou conseguir manter meu comércio aberto, né? Eu vou perder meu negócio. E muito pelo contrário, o aumento das calçadas e a repavimentação com uma tinta, uma adequação daquela via, trouxe clientes novos
para aquelas ruas que foram denominadas ruas calmas. Agora, outras ruas da cidade querem a mesma intervenção. Então, a gente vê isso em Curitiba, a gente vê isso em Fortaleza, a gente está vendo esse movimento, né, de adequação desse espaço urbano para diminuição da velocidade, adequação de infraestrutura para promover a caminhabilidade, diminuir a velocidade, incentivo ao transporte público, são ações que, se somadas, vão prevenir tanto doenças crônicas quanto também acidentes. Então, Letícia, como que o Ministério da Saúde enxergou a interiorização dos objetivos do desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal? Ele atingiu as expectativas? O que foi colocado em relação à possibilidade de ser estendida essa interiorização para o Nordeste? Nos fale um pouquinho disso. Esse é um projeto que iniciou em 2021, né? Ele começou a tratativa dele ainda na gestão passada e a gente deu continuidade aqui. Ele celebrou, né? Ele culminou agora na entrega da capacitação e dessas intervenções, né, municipais que vão ser premiadas agora aqui no seminário, né? Experiências exitosas. A gente vê essa etapa como um primeiro passo importante na Amazônia Legal, né? A gente entende que a região da Amazônia Legal ela é uma região prioritária para investimentos em saúde, infraestrutura e na economia. Então, todo o governo federal está alinhado para implementar intervenções nessa região. E foi tão bem sucedida que a gente, né, decidiu expandir essa experiência para o Nordeste, né? A gente assinou recentemente um termo de execução descentralizada, né, que é um recurso do Ministério da Saúde que é transferido para uma universidade federal, que vai, a partir da encomenda do Ministério da Saúde e em parceria com outros atores necessários, realizar uma ação. E, no caso, é a interiorização dessa agenda, né? A gente vê com muitos bons olhos, porque, como você disse lá no começo, é na ponta que as políticas acontecem e muitas vezes elas precisam ser reforçadas, elas precisam ser incentivadas. Os profissionais, gestores e profissionais de saúde que estão na ponta precisam ser capacitados. A educação continuada, ela é uma ferramenta necessária e estruturante do SUS, então a gente não pode perder de vista a necessidade de continuidade de bons projetos, né? Uma vez que a gente estanca eles sem um incentivo, muito provavelmente, se não tiver um gestor local que abrace a causa, ele pode, né, se extinguir, e essa não é a nossa intenção. Então, por isso a gente resolveu expandir, né, esperando que a gente tenha também o mesmo sucesso que foi observado agora com essa conclusão dessa etapa. Porque nós temos falado muito aqui, fizemos até uma sequência de programas falando sobre mudanças climáticas, né, e a relação com a COP30. Você acha que um trabalho desse poderia contribuir efetivamente, até porque nós teremos em 2025 a COP30 em Belém. A nossa ideia é levar essa experiência para lá, inclusive, para, né, conseguir visibilidade para ela, em primeiro lugar, né, mostrar o potencial que ela tem e agregar outros atores numa experiência como essa, né? Porque aqui a gente está com um olhar específico do Ministério da Saúde, conectando com as doenças e agravos não transmissíveis, mas essa experiência dessa interiorização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela pode se expandir para a interface com outras áreas, né? A gente tem um programa que foi lançado recentemente, que também faz interface com os ODS, né, que chama Brasil Saudável, que tem aí o objetivo de eliminar algumas doenças que são determinadas especialmente por situação de vulnerabilidade social. Então, como, por exemplo, esquistossomose. Que está relacionado a mudanças climáticas, você está dizendo isso? Uhum. Né? Algumas doenças infecto-contagiosas que estão em vias de ser eliminadas, porque a gente já tem medicamento, ou a gente já tem vacina, ou a gente já tem procedimentos que poderiam eliminar essas doenças e a gente não atingiu ainda, né? Quando você faz a relação com mudanças climáticas, né, a gente sabe, especialmente, que na Amazônia Legal a gente sofre muitos efeitos das mudanças climáticas, né? Esse país continental que a gente tem uma floresta imensa, né, tem sofrido com efeitos das secas,
das queimadas, aí nos meses seguintes com enchentes, chuvas com milímetros pluviométricos que a gente não previa, né? Nunca vistos, então a gente tem sofrido oscilações, né? Que muitas vezes são até imprevisíveis por conta desse aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, eu acho que investir em iniciativas como essa, que versam sobre o cumprimento desses objetivos, seja fazendo interface com as DANTES, seja fazendo interface com outras doenças e agravos, e mesmo a outras questões que dizem respeito à produção agrícola, ao uso do solo, ao uso das águas no meio ambiente, vão ser muito benéficas para a gente. Então, acho que é um espaço político importante na COP30, para a gente dar visibilidade a essas iniciativas, construir essas inter-relações e mostrar os benefícios. O Ministério da Saúde já tem trabalhado na perspectiva de agregar como um indicador, por exemplo, não só doenças, mas mortes por efeitos das mudanças climáticas, porque, veja bem, é algo bem recente, né? Então, a gente sabe que hoje ainda não está indo para o atestado de óbito situações que deveriam ir especificado, né? Como efeito de mudanças climáticas, e isso não está ocorrendo. E a gente sabe né, assim, extraoficialmente, digamos, né, sem chegar aos atestados de óbitos, estão morrendo gente já. E muitas pessoas, inclusive, não só pelo efeito direto, né, que é o da saúde, foi o que você colocou as pessoas idosas, por exemplo, mas também decorrente das emergências, né, que são aí os alagamentos, enfim, deslizamentos e essas questões que não seria interessante isso estar agregada como um monitoramento do governo federal, né? Então, nós tivemos agora, esse ano, um percentual relacionado de mortes relacionadas a mudanças climáticas. A gente está fazendo esse levantamento. Parece que você estava lá no meu departamento outro dia, quando o diretor do departamento de emergências, a gente sentou juntos para identificar que grupos de causas que estão relacionados a esses desastres, especialmente enchentes, queimadas, né? Que grupo de causas que a gente poderia selecionar que são proxies, né? Marcadores desses desastres naturais em especial. A gente não consegue fazer uma relação direta, por exemplo, entre o que eu mencionei antes, né? Sem um acompanhamento muito longo, de aumento da temperatura da cidade e morte cardiovascular, porque é uma rede complexa causal que está por trás da morte cardiovascular. Mas, por exemplo, enchente, se a gente sabe que naquele mês teve uma chuva intempestiva naquela cidade e a gente contabilizou mortes por afogamento, a gente pode fazer ali uma correlação mais direta, né? Então, a gente começou a fazer esses levantamentos, porque a gente, na Secretaria de Vigilância, tem um departamento de emergência em saúde pública que tem uma contabilização por meio de um sistema próprio, e a gente agora está cruzando com o nosso sistema de informação de mortalidade, que é um sistema mais acurado, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento justamente para apresentar esses resultados muito em breve. Isso está sendo feito. Letícia, infelizmente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Nós pedimos para você que faça uma indicação cultural, né? E também a gente traz uma questão para você ao final. Letícia, para você, o que são cidades de fato? Então, vou primeiro falar da indicação cultural, né? Eu estou vivendo em Brasília agora, né? Acredito que esse programa tem uma grande abrangência, né? Abrangência aí nacional de diferentes cidades. Nós somos o REDUZ, né? Que é a Rede de Desenvolvimento Urbano, que tem uma ligação com o Ministério das Cidades, tem nos indicado nos seus newsletter mensal, parece que eles têm, e eles têm feito algumas indicações. Então, a gente está, assim, bem próximo aí da rede nacional, e temos também, obviamente, várias redes nacionais que têm retransmitido aí através dos nossos contatos. Então, a gente tem uma abrangência, uma amplitude maior do que só o Tocantins. Então, e aí a minha indicação
Em Brasília, né, eu moro perto de um parque que chama Parque Olhos d'Água, que a gente está aqui no Cerrado Brasileiro, é um lugar seco, né, para gente. E eu, como uma carioca, né, litorânea, quase um peixe que estava na praia todos os dias, me mudei para Brasília. E o Parque Olhos d'Água, eles têm esse nome porque ele tem um lago dentro dele, ele é muito acolhedor, ele tem um chorinho todo domingo de manhã, que eu acho que é de músicos locais, né? E as famílias vão frequentar, vão fazer sua prática de atividade física e podem ainda ouvir um choro no domingo de manhã, de graça, né? Um espaço gratuito, aberto para toda a população. Então, eu quero fazer esse convite, que é uma visita ao Parque Olhos d'Água em Brasília. Fica na 214 Norte. E para mim, que é uma cidade de fato, as cidades de fato são os lugares onde a gente expressa a nossa vitalidade. Eu acho que a cidade é o lugar onde a gente encontra os nossos desejos de vida, realiza os nossos sonhos, tem todo o potencial para a gente se desenvolver como ser humano, como comunidade. Então, eu vejo os espaços da cidade como espaços muito potentes da expressão humana, da nossa vivência, da nossa cultura, da nossa saúde, das nossas relações. Tá bom, não, Letícia, para concluir também, você falou sobre a interiorização, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indo para o Nordeste. Aí você falou que já assinou a documentação. Já está previsto o início do projeto, alguma coisa desse tipo? Vai ser os mesmos moldes da interiorização na Amazônia Legal? Então, nos esclarece isso, porque a gente terminou não pontuando essas questões. Então, o termo que faz o acordo, né, ele já foi assinado. A primeira parcela já está para ser liberada do recurso, então a UFT, né, por meio do grupo de pesquisa, vai ter a gerência desse recurso. A ideia é que a gente replique, sim, com a metodologia muito semelhante, mas a gente sabe também que os territórios têm suas especificidades. Então, eu tenho certeza que o grupo da UFT vai fazer uma oficina de escuta, né, com profissionais e acadêmicos locais, gestores locais, para entender se essa metodologia aplicada é compatível com as necessidades, é compatível com os interesses. Embora exista uma espinha dorsal, a gente sempre pode moldar essa receita para que essa receita ela fique mais aplicável ao território. Então, acho que essa é a nossa expectativa e também do grupo de pesquisa daqui da UFT que está liderando o processo. Tá bom, suas considerações finais. Eu agradeço demais o convite, foi uma oportunidade muito bacana vir aqui conhecer a universidade, né, conhecer o programa Cidade de Fato, te conhecer, aproveitar essa oportunidade para disseminar, né, o quanto as doenças e agravos não transmissíveis são uma causa importante de adoecimento e morte, chamar a atenção dos profissionais de saúde, dos alunos, todos os gestores, seja da saúde ou fora da saúde, que estão acompanhando aí o podcast. Eu que agradeço, Letícia, e o Cidades de Fato está à disposição. Sempre que você tiver alguma novidade do Ministério, estamos à disposição. E diga para a ministra que o Cidades de Fato é uma voz aqui da região norte, está à disposição dela a qualquer momento que ela queira conversar conosco, que a gente conversa também pela internet, a gente faz teleconferência, temos vários programas de teleconferência e estamos aqui à disposição como uma voz da região norte para disseminar aí essa experiência do Ministério que eu tenho acompanhado, muito boa. E o meu muito obrigado. Eu que agradeço. Aos ouvintes, na semana que vem estaremos aí com novos temas e novos convidados. Até a próxima semana. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!